Boa tarde! Estamos começando mais um encontro do Memorial da Inclusão com todos vocês, meus amigos, vocês, minhas amigas. É a nossa quarta live desta série sobre História e Inclusão. Eu sou o Marcos Aurélio de Carvalho, jornalista, radialista, palestrante, professor, e vou me audiodescrever. Eu estou usando uma camisa social azul marinho, eu uso óculos, sou branco, tenho cabelo castanho escuro, mas boa parte dele já caminha para o grisalho. Eu que semana passada completei 59 anos de idade. É natural que já esteja assim misturadinha, que as cores já estejam misturadinhas, né, gente? Então, começamos juntos agora, juntos e juntas, e vamos assim até mais ou menos 18 horas no horário de Brasília. É o nosso quarto encontro desta série muito especial. Aqui estamos falando de história. Como costuma dizer o nosso coordenador Júnior Nascimento, não é história, museu, história naquele sentido que muita gente preconceituosamente tem de cheiro de mofo, coisa antiga, não. Aqui é aprender com a história. História, eu costumo dizer para os meus alunos que história serve para duas coisas basicamente na vida. História serve como aprendizado a partir das experiências vitoriosas e das que não foram tão vitoriosas assim. História serve para aprender. E história serve para homenagear. Aprender com erros e acertos e homenagear quem mereça ser homenageado, quem mereça ser homenageada. E é isso que a gente faz aqui. A gente aprende a partir da história para, a partir dela, criar o que há de vir, o que vai acontecer daqui para frente, para chacoalhar, como eu costumo dizer, as cabecinhas dos conformados e criar coisas realmente construtivas, novas, inovadoras, como o próprio formato dessa live. Estamos mexendo um pouco nessa coisa do formato de live, provando que é possível fazer uma live, né, uma transmissão de imagem e som ao vivo, de um jeitão descontraído, diferente, com muito ritmo, com participação na base da conversa, do bate-papo, para tornar o encontro mais agradável possível. Queremos tornar esse encontro com vocês o mais agradável possível. Marcos históricos do movimento social da pessoa com deficiência. Hoje vamos falar de Sorocaba, Itapeva, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Quando a gente fala de Sorocaba, Itapeva, Bauru, Marília e Presidente Prudente, pela minha memória assim do mapa de São Paulo, estamos falando de sudoeste, sul do estado, por ali, por essas regiões. Nossas convidadas muito especiais. Maria Helena Mosena, vocês já estão acompanhando aí na tela, vai falar com a gente diretamente de Tupã. Ariane Queiroz, de Bauru, e Lica Chagas, de Presidente Prudente. A apresentação é comigo, Marcos Aurélio de Carvalho. A interpretação da língua brasileira de sinais é de Paloma Bueno e Nara Oliveira. Percebam o que eu vou fazer? Cheguei com a cabeça perto da tela porque eu quero olhar de pertinho Paloma para eu audiodescrevê-la para vocês. Paloma está vestindo uma camisa azul marinho, de mangas compridas, uma bonita camisa azul marinho, bem vistosa, e ela é branca, a camisa tem uma gola em formato de V, ela tem cabelos castanhos claros, ondulados, e está usando fone de ouvido. Ao fundo tem, uma parede branca. Pronto. Eu sou baixa visão, então tem que chegar pertinho da tela para descrever as pessoas, tá bom, gente? Então, Paloma, nessa primeira meia hora, e depois vem aí Nara Oliveira, dando sequência nesse bonito trabalho, nesse importantíssimo trabalho de acessibilidade e inclusão, que é a tradução da língua brasileira de sinais, ou a tradução na língua brasileira de sinais. A coordenação deste trabalho, desta live, desta quarta, da série das quartas-feiras, é de Júnior Nascimento, Renata Citadin e Carlos Prado. A produção é de Priscila Andrade. E equipe de apoio com toda essa parte técnica para trazer esse som bacana, essa imagem bacana que vocês estão acompanhando, é com Rodolfo Melo e Raíssa Reis. Eles garantem essa qualidade de imagem e áudio que vocês estão acompanhando para a gente. A realização é de Abaçaí Cultura e Arte e Memorial da Inclusão. Quer participar? Quer participar? Eu vou dar um jeito de ensinar aqui. Instagram, @memorial_inclusão. Tá? Instagram, @memorial_inclusão. Facebook, Memorial da Inclusão. Entre na página Memorial da Inclusão. O que vai acontecer se você mandar um abraço, uma saudação lá? O pessoal da produção, Júnior Nascimento, na coordenação, a Renata e a Priscila na produção, a turma está olhando e eu tenho aqui tem aqui no meu celular, tem o acesso direto às mensagens. Eles pegam a mensagem, põem no celular e mandam para mim, rapidinho tudo acontece. Então, voltando ao tema,
estamos desde o dia 2 de setembro e vamos até o dia 7 de outubro conversar com representantes regionais de movimentos sociais de pessoas com deficiência aqui do nosso estado de São Paulo. E o nosso objetivo nessas conversas é abordar toda a organização dos movimentos sociais regionais de pessoas com deficiência a partir das seguintes questões. O que a gente quer saber aqui, né? Porque todos nós aprendemos, eu aprendo, vocês aprendem com esses encontros. Queremos saber como o movimento social de inclusão da pessoa com deficiência se organizou nessa região em que os nossos convidados vivem, né? Hoje, nossas convidadas, hoje eu estou aqui de bendito ao fruto, né? Entre as mulheres, ou bendito é o fruto entre as mulheres. Quais foram as primeiras associações? Como é a dinâmica desses movimentos nos dias de hoje? Quais são suas pautas? É sobre isso e por isso que estamos conversando sobre os marcos históricos. Mas, para abrir essa live, vamos chamar o presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Chico Pirata, que, já como de hábito, faz aqui uma saudação muito especial para as nossas convidadas que gentilmente aceitaram, né, esse nosso estímulo, esse nosso convite para estar aqui com a gente. Chico Pirata, presidente do nosso Conselho Estadual, a palavra é sua, se audiodescreva, inclusive. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Iniciando pela autodescrição, né? Eu sou uma pessoa de pele clara, morena, mas de cabelos e barbas bem grisalhas, né? Uso um óculos com um aro avermelhado, visto uma camiseta cinza de gola e, ao fundo, tem uma parede branca aqui do meu pequeno escritório. É muito prazeroso estar com vocês, aqueles que estão nos assistindo e principalmente com as nossas convidadas, né? A Maria Helena, a Ariane e a Lica. Nós temos que, primeiro, valorizar esse trabalho que está sendo feito, porque resgatar a história com aqueles que fazem a história, né? Resgatar a história com aqueles que estão vivendo a história, né? Compor esse mosaico de participação de pessoas pelo Estado todo, para saber como é que foram esses movimentos, como é que atuaram essas pessoas com deficiência nesse nosso Estado, né? Resgatar a história para compor esse memorial da inclusão, né? Que agora é um museu da inclusão, e nessa parceria com o Conselho Estadual, né? A Ariane foi conselheira até a gestão passada, a Maria Helena foi a presidente da gestão passada e a nossa secretária do Conselho Estadual. A Lica é uma militante já antiga na causa da pessoa com deficiência e é lá de Presidente Prudente. Então, sejam bem-vindas. Eu sei que eu vou ouvir histórias interessantes dessa região enorme que começa no sul do estado e vai até o Pontal do Paranapanema. Sejam bem-vindas, será uma excelente oportunidade de aprender como é que funciona os movimentos sociais da pessoa com deficiência nessas 3 regiões que vocês representam. Muito obrigado. Obrigado, Chico. Que honra abrir todas essas lives, essa série especial que vai do dia 2 de setembro. 2 de setembro, ele foi um dos convidados. Chico e a Isabel Maior foram os convidados da primeira, que abordou a história da inclusão no Brasil. Depois viemos com a história da inclusão na região, na macro-região de São José, macro-região ali que vai do Vale Baixada Santista. Baixada Santista, litoral paulista, até o Vale do Paraíba. Depois pegamos a região de Campinas, Campinas, Americana, não é isso, Chico? Isso, Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. E hoje estamos com essa macro-região, que é chamada de macro-região 4, no nosso bate-papo aqui, que é considerada, como disse o Chico, a maior dessas macro-regiões em que se divide o estado de São Paulo, quando o assunto é inclusão da pessoa com deficiência. Obrigado, Chico. Fique com a gente. Dito isso, cada uma de nossas convidadas que eu vou apresentar com o mini currículo, logo em seguida já fala que evita essa falação de Marcos Aurélio, né? Eu passo o currículo e ela logo depois abre os trabalhos nessa primeira rodada com 5 minutos no máximo para cada uma e depois a gente, na fase das perguntas e respostas, um bate-papo bem mais descontraído.
Maria Helena Mosena, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Estância Turística de Tupã, integrante da mesa diretora do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência. Integra a Comissão de Gestão Regional, que é responsável pela organização dos conselhos municipais no estado de São Paulo. Representa o Conselho Estadual e no grupo de trabalho que se chama Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada. Olha que grupo de trabalho importantíssimo, né? Porque é o grupo que foi criado pela Secretaria de Estado das Pessoas com Deficiência. Para quê? Para cuidar de tudo isso, né? Apoiar tudo que envolve a capacidade jurídica e a tomada de decisões. E Maria Helena participou da 3ª e da 4ª Conferência Nacional e da 12ª Conferência dos Direitos Humanos, essa realizada com a participação de várias entidades e do poder público também, quem não se lembra da 12ª Conferência. Participou da 1ª e da 2ª Marcha da Diversidade, no município de Tupã, na construção de políticas intersetoriais e transversais, possibilitando um novo olhar para o movimento social. Essa é Maria Helena, diretamente de Tupã, Maria Helena Mosena, Tupã, ao vivo. Fique à vontade, se audiodescreva. Boa tarde, Maria Helena. Abre o microfone, Maria Helena. Aqui você está acompanhando o Memorial da Inclusão. Agora sim, com o microfone aberto. Diga lá, queridíssima. Boa tarde a todos, né, presentes aqui, a você, às intérpretes de Libras, ao Chico, Ariane, Lica, e também a todos que estão nos assistindo. Eu sou branca, né, tenho os cabelos avermelhados, né, eu uso óculos, estou com uma blusa marrom, né, e, como o Marco disse, com batom cor-de-rosa. Então, pessoal, eu realmente vou iniciar assim como o Chico iniciou, parabenizando mesmo o Memorial da Inclusão por essas lives, né, porque eu achei assim, muito importante esse resgate, sabe, da história da pessoa com deficiência no estado de São Paulo, né? E também, de uma forma geral, como o Chico e a Isabel Maior participaram, também no Brasil, mas o nosso foco realmente é o estado de São Paulo e as macro-regiões que compõem a Secretaria de Estado. Nós nos reunimos, né, eu, a Lica e a Ariane, e foi, assim, até uma reunião muito agradável também, muito descontraída, e a gente até lembrou de muitas histórias, como nós, as três, uma faz parte da história da outra nesse movimento, né? E depois que acabou a reunião, eu estava pensando, assim, né? Por exemplo, Presidente Prudente tem 200 e poucos mil habitantes, né, Lica? Se não me engano, Bauru passa de 300 mil, né, Ariane? E a minha cidade, né, ela tem 68 mil habitantes. Embora tenha uma região de Marília, que, como a Ariane colocou Itapeva, a gente tem uma dificuldade nesse momento de pandemia, né? E um período que eu fiquei presidente do Conselho Estadual também, da gente estar se organizando, né, enquanto região, né? Mas a gente tem essa até em virtude realmente dessas lives, desse resgate, a gente realmente vai retomar toda essa nossa luta aqui na região. Então, é isso, pessoal. Eu acho que é super importante, Marco, e que a gente está aqui para contribuir para que agora o Museu da Inclusão realmente consiga, sabe, todos esses dados, consiga captar todos esses dados para que realmente a gente fortaleça muito mais a nossa luta, certo? Então, é mais ou menos por aí mesmo. Sabe? Adorei essa expressão. Gente, que legal isso. Vou guardar isso para depois fazer uma pergunta que tem a ver com essa expressão, quando ela associa a palavra história com a palavra fortalecer, com o verbo fortalecer. Né? A história para fortalecer nossas lutas. Lá no comecinho, lembram que lá no comecinho? Vem cá, chega aqui, você que está me vendo. Lembra que lá no comecinho eu falei assim, o passado, eu digo para os meus alunos que o passado deve ser usado como aprendizado, né? Para fortalecer a gente, e como homenagem para quem tem que ser homenageado. É o que estamos fazendo aqui nessas quartas-feiras. Muito obrigado, Maria Helena, já volto com você. E agora vamos dar um salto de Tupã para Bauru.
Ariane Queiroz. Vamos falar um pouquinho sobre a Ariane, gente? Se é que alguém ainda não conhece a Ariane Queiroz, vamos falar sobre ela. Ariane Queiroz Sá, nascida em Bauru, é formada em contabilidade e serviço social, teve poliomielite quando era criança, se tornando cadeirante desde 2012, ela se tornou cadeirante, é militante da causa da pessoa com deficiência desde então. Foi coordenadora do COMUD, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Bauru, no período 2013 a 2015. Participou do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo, no período 2015 a 2017. Representou o Conselho Estadual na Comissão de Acessibilidade da ABNT, aquela, as Assembleias de Normas Técnicas em São Paulo, de 2015 a 2016. Tem gente que se arrepia quando ouve falar em normas ABNT. Eu que fiz mestrado e tenho baixa visão, que o diga, tinha que cumprir todas elas. É esportista desde 2011 na modalidade tênis de rodas. Atualmente é a vice-coordenadora do COMUD e também compõe o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres como conselheira titular. Ariane, se audiodescreva para as pessoas cegas e com baixa visão ou com baixa visão que estão nos acompanhando e, né, como dizem no futebol, passei a bola para você. Boa tarde, Marcos, Lica, Maria Helena, Paloma e a todos que estão nos assistindo, né? Eu tenho a pele branca, cabelos pretos, curtos, desfiados, olhos castanhos, estou com um batom cor-de-rosa e uma blusa cor-de-rosa, gola polo. Falar um pouco de todo o movimento aqui na minha cidade. O conselho aqui, eu posso dizer que ele está bem fortalecido, ele funciona. Foi muito, muito, muito importante essa interação com as outras regiões, região de Tupã, de Marília, outras cidades próximas daqui, até mesmo chegando até Prudente, quando nós estivemos lá, participamos de várias reuniões lá em Prudente, e eu acho que é muito importante essa troca de experiência, né, e também esse trabalho que o Memorial está fazendo é muito importante do resgate, né, o resgate da memória histórica, porque a história fortalece o presente, né, e a gente prepara o futuro através da história, né, e eu creio muito que a tendência do fortalecimento do movimento social, a partir de agora, com tantos desmandos aí que nós estamos sofrendo, tantos arroxos nos nossos direitos, eu acho que as pessoas estão começando, as pessoas com deficiência e tanto as outras minorias, elas estão começando a se despertar, né, para fortalecer, para participar mais. Eu sinto aqui pela minha cidade que as pessoas com deficiência, elas estão mais interessadas, né, e eu acho que isso é muito importante porque... Oi, muito interessante, e a internet... voltou. A sua internet ameaçou cair, né? Mas aí os sistemas tecnológicos lembraram, ela é importante demais, não pode cair. Não, então, e é isso que eu penso, que realmente a gente está se fortalecendo e que nós não podemos, nós temos que preparar os novos, né, para o que está por vir, entendeu? A gente tem que estar preparando outras pessoas e preparado também para passar a ação e entender que nós somos apenas o elo de uma corrente, né? E que a gente precisa dar sequência na militância da causa da pessoa com deficiência. É isso. Uau! Preparar os que estão por vir, porque todos nós, em todas as nossas funções, temos que ter o quê? Um plano de sucessão. E antes de passar a bola para a Lica, eu vou aproveitar o que disse. Gente, vocês que estão acompanhando agora, que legal. Eu estou bem na região da Avenida Paulista, a nossa querida Maria Helena está falando de Tupã, depois eu passei a bola para Bauru, já vou passar a bola para Presidente Prudente. No futebol, eu diria que eu vou fazer um passe, tanto no futebol feminino quanto no futebol masculino, vou fazer um passe longo da Avenida Paulista para Presidente Prudente já. Mas antes, aproveitar o que acabou de dizer a Ariane,
e juntar com a imagem que vocês têm atrás de vocês, quem é vidente, quer dizer, quem enxerga e está acompanhando a gente, atrás da Maria Helena, vocês reparem que tem uma cozinha. E sabe o que tem a ver essa linda cozinha que está atrás da Maria Helena com o que acaba de dizer a Ariane? Quando ela diz, temos que preparar os que vão chegar. Vocês já repararam que a arte culinária é assim? A culinária vai passando de tataravó para a nossa bisavó, para o bisavô, do bisavô e da bisavó para o avô e para a avó, para o pai, para a mãe, para o filho. E aquele doce de coco que só a sua vovó sabia fazer, a netinha também aprende. E, de repente, não é só a vovó que sabe, são gerações. Mas aquele doce de coco feito daquele jeito, ou aquele pudim de leite, só naquela casa que tem. Por quê? Porque a história culinária, já que temos uma cozinha ali ao fundo com a Maria Helena, a história culinária vai fazendo o quê? Esse plano de sucessão que a Ariane falou. Né? A gente vai passando a história do aprendizado da comida um para o outro para você, porque nós não somos eternos, para a gente poder, né, fazer o que a Ariane acaba de dizer, criar. Nós precisamos da história. A frase eu acho que é essa: precisamos da história para fazer boas sucessoras e bons sucessores, não é isso? Não é isso, Ariane? A história nos ajuda a construir esses sucessores, esses futuros. Né? Então, eu vou passar a bola para a Lica. Lica vai falar com a gente. Lica é Eliane. Então, agora nós vamos para Presidente Prudente. Lica é Eliane Ferrari Chagas. É professora doutora aposentada do Departamento de Fisioterapia da Unesp, de Presidente Prudente, por 30 anos, desenvolvendo pesquisas e projetos na área de neurologia, deficiência e qualidade de vida e políticas públicas também. Atualmente é a coordenadora municipal dos direitos da pessoa com deficiência e primeira secretária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda, Lica Chagas, sua audiodescrição e a sua mensagem. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Então, tá ótimo. Então, primeiramente, dizer que eu sou uma mulher aí branca, né, com os cabelos castanhos claros, mais ou menos curtos, na altura do ombro, né? Eu estou com uma camiseta cor bege, né, também de golinha polo. Eu tenho os olhos castanhos e estou aqui ao meu fundo, os meus queridos livros, né? Alguns da área de deficiência, relatório mundial, essas coisas que a gente tem que ficar lendo, né? E todo dia aprendendo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa realmente é agradecer até a lembrança e a conexão que vocês fizeram com a gente, né? Estar ligada com a Ariane e Maria Helena é um momento muito importante para a Presidente Prudente. E agradecer também ao memorial, né? Porque trazer essa questão da memória e das nossas histórias, né? E aqui eu me sinto representando, né? Representando histórias de várias pessoas que já no nosso município, tentei ver alguma coisa da nossa região, mas ainda precisamos fazer melhores articulações para isso. Mas eu acho que representar essa história de Prudente aqui é muito orgulho para mim, né? Trazendo aí algumas passagens, eu, como, né, você falou, eu era professora da Unesp, estava pesquisando, fui atrás das mesmas coisas, quer dizer, fiz entrevista com algumas pessoas aqui do município que já passaram por esta caminhada, outros que estão nesse ativismo ainda. Eu me coloco junto, né? Venho de uma família com várias pessoas com deficiência, né? Falei com vocês aí, minha irmã é uma referência, participou desde os primeiros movimentos da pessoa com deficiência, aí do ano de 81 e tudo. Então, para mim, é grandioso, né? Como o Marcos falou, nessa cozinha, né? Que vai se passando a bola, e eu acho que minha irmã fez muito isso comigo, me passando a bola, me passando o senso, né, de participação, de direito, de cidadania, né, e de luta, porque eu luto aqui junto, né, e eu fico muito feliz de estar aqui neste momento. Eu espero poder transmitir, né, com todo o respeito
do meu município, a história de cada um que faz parte dele. Ô, Lica, então não seria um exagero dizer que nesse plano sucessório a sua irmã passou para você as dicas da magia dos temperos e sabores da inclusão. E como você fala, passou a bola também, que minha família é de basqueteiro. Minha irmã jogava basquete, né? Depois passou para mim, que até hoje eu jogo, viu? É um basquete também adaptado, inclusive, né? Então, e aqui nesse jogo de basquete nós estamos fazendo uma quadra longa, que vai até Tupã, passa por Presidente Prudente, passa por Bauru e vem até aqui a Avenida Paulista, vai até onde está a Paloma também, daqui a pouco a Nara. E agora eu vou para as perguntinhas. Então o negócio é o seguinte, gente, nós estamos fazendo um novo jeito, né? Um novo jeito de tocar a bola em lives, para não ficar aquelas coisas longas de palestras e tal. Então agora é bate-papo. Próxima rodada com falas mais, digamos assim, com tempo marcado, somente na última rodada. Agora é um bate-papo mesmo. E a primeira pergunta, que eu fiz também nas outras 3 lives, no dia 2 de setembro, do dia 9 e do dia 16, e hoje no dia 23 não será diferente, é o seguinte, temos que ajudar todo mundo a construir essa história. Nós estamos juntos, gente. Essas lives depois já estão devidamente arquivadas e estão disponíveis no memorial, na página do memorial no Facebook. Essas lives juntas, elas formam uma sistematização da história. Então, eu queria que cada uma de vocês 3 nos dissesse o seguinte, para mim e para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente. O que dá para chamar de marco original? Eu sei que essa história, né, quando a gente diz os marcos originais, é meio relativa, porque tem gente que acha que é uma coisa, tem gente que acha que é outra, mas foi o quê? Foi uma pessoa, quer dizer, na cidade de vocês, quem começou as lutas inclusivas foi uma pessoa física, né, que individualmente ali tomou uma iniciativa? Foi uma entidade de acolhimento? Foi uma entidade de treinamento para orientação e mobilidade? Quem começou tudo isso na região de vocês? Começo com você, Maria Helena. O que você tem de registro histórico do início de tudo por aí, por Tupã? O Marco é o seguinte, ó, Tupã, né, ele já tinha a PAI, né, que todos os municípios têm a PAI, que mais de 30 anos. E até então eu comecei a ter um problema com a minha visão, isso eu não falei no início, eu tenho baixa visão, né? E eu enxergava muito bem, né? E em 96 eu tive, foi um problema genético, né? E vai para cá, vai para lá, resolvi, a visão não voltaria ao normal, né? Aí eu trabalhava na diretoria de ensino e militava no movimento sindical, né? A FUSE era o sindicato que nos representava. Aí eu comecei a falar, o que eu vou fazer agora, né? E conseguimos, dentro desse sindicato, criar um coletivo de pessoas com deficiência, né? Mas Tupã não tinha absolutamente nada, né? E eu comecei a procurar, né? Pessoas, o que é uma associação? São pessoas que se identificam com os mesmos problemas, né? Mas também tinha... Ajuda a gente na localização temporal disso tudo, né? Já que a vida é um grande... Eu costumo dizer que a vida e o rádio e a TV também são uma grande diagramação de tempos, não de espaço. Que ano era isso, mais ou menos? Esse daí foi em 2003. Ano de 2003. Aí, o que aconteceu? Aí, todo mundo também estava se procurando e nos encontramos, certo? Nos encontramos, fizemos uma primeira reunião, né? Quem realmente tomou essa atitude de ir ao rádio, convidar as pessoas com deficiência, foi o Cláudio Silva, o primeiro presidente da PEDET, que foi a associação que nós criamos, a Associação das Pessoas com Deficiência da Estância Turística de Tupã. E essa associação, Marco, foi criada em 2004, certo? Ela foi criada em 2004 e ali a gente, pegando como modelo o Estatuto de Pompeia, criamos o nosso estatuto, registramos, né? E o objetivo realmente que ele começou a criar essa associação é que ele tinha tido uma promessa que ia ser criado um espaço daquela ecoterapia, e ele é uma pessoa com deficiência física, né? Mas aí fomos caminhando, conseguimos criar o Conselho em 2008, foi o primeiro ano do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E nossa luta começou
começou assim, aí, sabe? Com muita dificuldade, com muito assim, como se diz assim, com muito desconhecimento. Por isso que eu acho assim que na luta, né, quando a pessoa, seja no movimento social, em qualquer dos conselhos que ela se prontifica a trabalhar, ela tem que se abastecer de conhecimento, né? Porque o conhecimento também transforma, né? Então, o nosso início realmente foi esse, foi a APDEV, criada em 2004, Associação das Pessoas com Deficiência da Estância Turística de Tupã. Maravilha. Não estranhem, vocês que estão me acompanhando pela primeira vez, quem já acompanhou as outras 3 lives, vai perceber, já percebeu isso, eu já expliquei, mas não estranhem, quando eu olho aqui para baixo, boto outro óculos, não é que eu não estou prestando atenção no que a Maria Helena está dizendo, não, ao contrário, eu sou capaz de repetir cada palavra do que ela acabou de dizer, mas é que eu estou dando uma olhada aqui no chat, participação do público, já chegou, olha, Sandro Francischini diz, Marcos... Olha, Sandro! Mandou aqui, mandou participação. Marcos Aurélio, é muito importante ouvir as bases e recuperar a história e saber como os movimentos das pessoas com deficiência ocorreram em várias regiões. Eu sou Sandro Francischini, servidor da UFSCar, né? E fui conselheiro do Estado de Assuntos da Pessoa com Deficiência. A audiência subindo, a produção está me dizendo aqui, a audiência está subindo, que é uma beleza, Marcos. Está injetando ânimo na cidadania de todo mundo, chacoalhando as cabecinhas dos conformados, como eu costumo dizer em um dos meus bordões. Muito bom. 30 minutos de live, chegou aquele momento, né? Aquele momento, já que nós estamos falando mais de basquete do que de futebol aqui, dadas as experiências de algumas de nossas desportistas presentes, chegou aquele momento de fazer a substituição da nossa tradutora da língua brasileira de sinais, até porque ninguém é de ferro. Traduzir, né, na velocidade que eu e as 3 convidadas falamos, dá trabalho. Então, muito obrigado, Paloma Bueno, obrigado, seja bem-vinda, Nara Oliveira. Vou descrever, porque é chato ela né, ficar me traduzindo e descrevendo ao mesmo tempo em Libras e falando ao mesmo tempo. Então, eu, a pedido delas, faço essa descrição. Então, estamos falando agora de Nara Oliveira. Ela usa uma camisa preta, ela é branca, usa uma camisa preta, de manga curta, tem os cabelos, como ela mesma costuma me dizer, Marcos, liso não, alisados, diga que são alisados, cabelos alisados, está, se eu não me engano, usando um batom cor-de-rosa, cheguei a cara aqui bem pertinho, olha o baixa visão que faz, chega a cara bem pertinho para enxergar, e é isso aí, seja bem-vinda Nara Oliveira, que substituiu Paloma Bueno. Dito isso, vou fazer a mesma pergunta que fiz para a Maria Helena, vou fazer também para a Ariane Queiroz e para a Lica. Vamos nessa. Ariane, e aí na região de Bauru? A gente pode definir algum fato num determinado ano, ou uma ação individual, ou uma entidade, como, digamos assim, o marco original dos movimentos de inclusão por aí? Sim, o marco original aqui em Bauru é a PAI, né? E posteriormente a Sorri. A PAI, 50 anos, eu acho, de APAI, e a Sorri tem acho que 35, 40 anos também. Isso daí lá nos idos, né? De 40 anos atrás, deixa eu ver, né? Me ajuda aí, meninas. Dos anos 70, eu acho. E acho que por aí. O conselho surgiu aqui em Bauru na década de 90, ele era vinculado ao Conselho do Idoso, posterior a isso, em 97, eles se desvincularam, onde se formou o Conselho da Pessoa com Deficiência e o Conselho do Idoso passou a seguir sozinho. E de lá para cá tem sido conquistas, em cima de conquistas, outras instituições surgiram. Minha cidade aqui é conhecida porque tem o Centrinho, né, que é o maior centro de reabilitação lábio-leporino, lábio-palatal, né, e aqui vem pessoas do Brasil inteiro, até mesmo da América Latina, para recuperação de lábio-leporino, né, de fissuras. Então, assim, é uma cidade que eu costumo dizer que aqui ela tem um apelido dos antigamente, assim, ela significava, além de cesto de frutas, o pessoal diz que a cidade significa terra de passagem, porque por aqui, como o Chico anteriormente disse, aqui começa um pedacinho do sertão.
Então, aqui o pessoal passava por aqui para seguir em frente mais para o norte, né? E então, assim, as pessoas costumavam não se fixar. Tem uma coisa curiosa aqui na nossa cidade, ela não, toda a cidade cresceu ao entorno de uma igreja. Bauru cresceu em torno de um hotel, justamente por ele ser considerado terra de passagem. E a questão da militância da pessoa com deficiência, ela também é bem complexa, até mesmo justamente por isso, porque as pessoas acabam não se fixando aqui, né? Muitas pessoas com deficiência, elas acabam vindo, fazendo tratamento e retornando para as suas cidades de origem. Então, é bem complexo as situações. Uhum. Ou seja, muitas passagens inclusivas. Isso, Uma cidade que serve de passagem para muitas pessoas. E provavelmente tem um aspecto, você fala que isso torna complexo organizar, né, os movimentos de inclusão. exatamente. Mas, por outro lado, é uma oportunidade de intercambiar histórias, né, de conhecer Sim, com certeza. quem vem de todo lado. E vem de todo lado. Olha, são coisas de fazer cair o celular, de tão são emocionantes, são de cair o celular. É isso, gente. A Ariane, então, falou muito bem sobre as características de Bauru, né? O celular caiu, o Rodolfo está ajeitando com ela a imagem, já já ela volta a participar com a gente. Falando em participar com a gente, vem cá. Você acha que vai ficar aí só acompanhando, não vai interferir, participar, puxar a orelha do apresentador, das convidadas? Fique à vontade. Como é que você faz? Você entra ali nas redes sociais. Nós estamos transmitindo, como você já sabe, pelo Instagram, @memorial_inclusão, e pelo Facebook, página Memorial da Inclusão. Ali nos comentários, a equipe do Memorial da Inclusão está deixando um link com formulário para você avaliar. Né? Quer avaliar? Quer avaliar? No Facebook você vai aprender, o Facebook vai te ensinar. Na verdade, o Memorial da Inclusão. Então vai lá. Tem lá o formulário para você preencher, tá bom? Voltou. Ariane, que susto! Voltei. O celular caiu, né? Eu caí junto com ele. É mesmo, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem não, eu tô brincando, brincadeira. Não nos assuste, tá tudo bem. A integridade física tem que estar mantida. Muito bem. Agora eu quero ouvir você, Lica. A gente está falando aqui de marco original. O que aconteceu aí na região de Presidente Prudente que você pode chamar assim? Aqui começa a história das lutas inclusivas, das lutas por direitos das pessoas com deficiência. Bom, vocês já sabem que Presidente Prudente é uma cidade de mais 220 mil habitantes agora, viu, Maria Helena? E assim, a questão de um marco específico, ele vai acontecer um pouco mais para frente, mais ou menos nos anos 90. Mas eu tive uma curiosidade mesmo, porque aqui a gente tem uma pessoa marcante, que as meninas também conhecem, que é o Milton Mizukawa, né? O Milton é um cara que é a história viva ainda do movimento da pessoa com deficiência. Milton hoje está com mais de 60 anos, é uma pessoa com paralisia cerebral, e ele foi me contando histórias deliciosas, sabe? Então, olha, obrigado desse momento, porque eu fui conhecendo mais ainda algumas passagens de detalhes. No entanto, um evento mais marcante, assim, eu acho que não aconteceu no início. Ele é mais parecido com todas as cidades aí, que eu também assisti outras lives de vocês, né? Às vezes, pessoas que necessitam de determinadas questões, especialmente na área da acessibilidade. Então, aqui a gente tem aqui uma pessoa muito marcante, que é o Roberto, que era Robertinho, ele faleceu faz uns 2 anos, mas o Roberto que começou esse movimento pela própria necessidade de ir trabalhar, porque ele começou a trabalhar na prefeitura, e num espaço público se viu com dificuldades para acessar, ele tinha distrofia muscular, usava cadeira de roda. A coisa mais incrível e gostosa ainda de saber é que o Roberto foi o meu primeiro paciente na minha faculdade, que eu fiz fisioterapia. Então, veja como a história vai se amarrando. E, assim,
juntou a ele, a outras pessoas, inclusive o próprio Milton. Então, como um movimento das necessidades, que eu até entendo assim como, principalmente, poder sair de casa, sair do seu local, né? E aí, depois, veio aí o CONDEF, né? O Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no município foi o primeiro conselho em 90. Então, este movimento anterior foi no final de 89, coisa que, assim, foi bem depois do movimento iniciado em São Paulo, na 80, 81, né? Porque naquela época não tinha internet, não tinha... O movimento não chegava aqui no interior de 600 quilômetros de São Paulo de maneira muito, né, rápida. E, então, com a instalação do CONDEF, e, novamente, eu cito o Milton, porque o Milton foi 3 vezes presidente do CONDEF, uma pessoa muito aliada a isso, e por conta da sua função, que é o promotor público, né? Dr. Luiz Antônio, que eu quero até citar o nome dele, porque este, para mim, foi um marco. Eu já vivia bastante as questões da deficiência, eu estava na UNEF, ajudava a fazer alguns trabalhos com assistência social, com o conselho mesmo, tipo uma assessoria, estudos e tal, e foi muito marcante a ação do promotor público, porque o Dr. Luiz Antônio foi assim, um interlocutor, né, das pessoas com deficiência que compunham o CONDEF e que levantavam a sua bandeira, e foi a partir daí que a cidade se transformou do ponto de vista, né, de estrutura física, né, porque a gente já falou aí, a acessibilidade hoje a gente já está vendo muito maior do que a questão de uma rampa ou, né, de um piso tátil. Naquela época, as rampas eram, né, anos 90, eram substanciais. Isso aconteceu em tudo, padaria, farmácia, os espaços públicos, né, do município, da prefeitura. Então, eu acho que, assim, ali começou alguma coisa, depois veio o transporte, depois veio o que hoje é o nosso vice-prefeito, Douglas Carter, que virou vereador. E também aí, não só ele, mas outros vereadores trouxeram legislações que ampararam aí esses movimentos. Então, eu acho que, assim, como marco inicial, não, mas não teve, assim, né, algo marcante. Mas, para mim, o mais marcante foi a postura do Ministério Público, juntamente com o CONDEF, olha a importância do CONDEF na época, né, que transformou o nosso município. Porque hoje você tem outras coisas acontecendo, até esses equipamentos até estragaram, às vezes tem manutenção, às vezes tem dificuldade, mas para mim foi muito marcante isso, porque ali as pessoas puderam sair de casa, puderam acessar as coisas, foram atrás de trabalho, as crianças começaram a ir para a escola, né? Então, acho que, assim, é mais ou menos isso que eu tenho para contar para vocês. Foi assim que tudo começou, né, Lica? E, gente, a minha missão vai ficar bem mais fácil agora, porque na primeira resposta de vocês sobre essa pergunta do marco inicial, vocês já adiantaram algumas questões. Então, eu vou passar rapidamente pelo item 3 aqui na terceira rodada da nossa conversa, porque eu acho que, de certa forma, ele já foi respondido. Então, vou pedir para cada uma, apenas bem rapidinho, assim, 1 minutinho, dar uma resumida sobre isso, que é o seguinte: quando surgiram esses primeiros movimentos, quais eram as principais pautas que incentivaram a organização do movimento, que mobilizaram as pessoas? Se essas pautas mudaram de lá para cá, e quais são as principais pautas agora? Quer dizer, o que era a pauta principal na sua cidade quando se fala em reivindicação dos direitos das pessoas com deficiência, quando tudo começou? E o que é agora? Começa com você, Maria Helena, aí diretamente de Tupã. O microfone, Maria Helena, está fechado. O microfone está fechado. Aqui, Memorial da Inclusão. Desculpa. Uma dica para vocês: não deixem silêncio, buraco. Esse buraco que a gente chama isso, é quando fica um vazio no ar, para radialista, que a gente vai preenchendo. Você está ouvindo? Não perca, daqui a pouco. Participe. A gente acaba preenchendo. Diga lá, Maria Helena, o que a gente pode chamar de pauta daquele momento e pauta de agora? Então, o início, né, quando nós começamos mesmo, as nossas reivindicações eram em relação à acessibilidade, né,
sabe? A inclusão da pessoa com deficiência aqui na cidade, né? E logo, assim, em 2000 e depois de algum tempo, a gente começou a sentir a dificuldade de trazer pessoas com deficiência para militar dentro da associação, né? E com isso que nós colocamos assim, vamos ver como que a gente faz para colocar esse movimento na rua, né? Sabe? Para mostrar, para tirar da invisibilidade um pouco as pessoas com deficiência. E aí nós começamos às vezes com algumas passeatas, sabe? Com panfletagem, muitas vezes, como nós não tínhamos sede própria, que existia toda uma dificuldade também, né? A gente fazia as reuniões na praça, e uma das coisas assim que começou a modificar mesmo, talvez essa visibilidade da pessoa com deficiência, foi como que fala, meu Deus, a virada inclusiva, sabe? Onde a Secretaria de Estado, todos os anos, dia 3 de dezembro, ela coloca alguns dias atividades culturais. Então, nós começamos a fazer passeatas, começamos a fazer algumas atividades culturais, e com isso as coisas foram melhorando. Mas se eu disser para você, Marco, que as coisas estavam boas, não estão. Porque o que eu ouvi na última live, né, que a Mariana colocou muito bem, como às vezes é difícil o poder público estar trabalhando junto com a gente, entendeu? Tá discutindo as questões de construções, acessibilidades, ou a gente, assim, hoje, por exemplo, naquele tempo não, mas hoje, no momento atual, a gente tem a LBI, a gente tem a convenção, sabe? E são marcos regulatórios que já alterou um pouco a vida da pessoa com deficiência, né? Mas essas dificuldades, eu lembrei muito da Mariana, agora elas continuam, mas o que eu acho que a melhor forma, você entendeu? Com todas essas dificuldades, da gente estar melhorando, jogar o movimento na rua. Como foi, por exemplo, a questão do metrô, sabe, em 1970, 1980, onde mais de 150, se não me engano, cadeirantes, sabe, reivindicaram. E hoje, se você vê a acessibilidade no metrô, eu parabenizo, mas isso daí a gente deve àquele pessoal daquele tempo de 1970 e 80. Uhum. Gente, nós estamos falando sobre pauta. Olha que legal. Chegou aqui a seguinte pergunta. Pergunta de Cristiano Sozzi, de Ribeirão Preto. Como agrupar os demais conselhos, considerando que as pautas e reivindicações perpassam a luta de um único conselho, o Conselho de Saúde e de Educação, unidos com o CONDEF. CONDEF, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Quer dizer, como agrupar essas pautas? Se não me engano, é isso que ele quer saber, sim, Cristiano Sozzi, de Ribeirão Preto. Confirmando a pergunta, como agrupar os demais conselhos, considerando que as pautas ou reivindicações perpassam a luta de um único conselho? O que vocês têm a dizer sobre isso? Quer falar sobre isso, Ariane? Ariane Queiroz. Olha, eu acho que essa questão... Olha, os três conselhos que pelo menos aqui na minha cidade, eles se comunicam entre si, é o Conselho da Educação, o Conselho da Pessoa com Deficiência e o Conselho da Assistência, né? O Conselho da Saúde, ele realmente está um pouco mais distante de nós, embora ele seja um conselho forte aqui na minha cidade. Mas eu penso, sim, que o ideal seria a formação dessa frente, né, juntando o Conselho da Pessoa com falando na nossa classe enquanto pessoa com deficiência, juntar o Conselho da Pessoa com Deficiência com mais ligação com o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência e o Conselho da Educação. Uhum. Né? Então, assim, o Conselho da Assistência Social aqui, ele é muito forte. E, assim, a gente tem, assim, um bom relacionamento. Perfeito. Né? Certo. Eu já volto com essa pergunta para as demais também, mas, Ariane, aproveitando o embalo, ouvimos da Maria Helena de Tupã, Maria Helena Mosena, diretamente de Tupã, agora você, Ariane Queiroz, de Bauru, sobre essa questão da pauta. Qual era a pauta principal de reivindicação? De certa forma, você já adiantou um pouquinho disso na primeira resposta, né? E qual é a grande pauta agora? Olha, eu penso que a pauta desde o começo da militância de qualquer
né, segmento da pessoa com deficiência em qualquer cidade, eu acredito que seja a acessibilidade. E não só a acessibilidade física, né? Nos antigamente era muito acessibilidade física, mas isso, como disse a Maria Helena, isso daí está sendo melhorado aos poucos, segundo assim, pautado pela LBI e também por outras leis, até mesmo referente a cada município, que nem aqui na minha cidade, por exemplo, ano passado foi aprovada a lei das calçadas, que tem se tornado mais exigente em relação à acessibilidade física das calçadas, né? É evidente que não vai se poder se consertar a calçada de uma cidade de quase 400 mil habitantes, mas, assim, as calçadas que estão sendo construídas do ano passado para cá, elas são obrigadas a atender à acessibilidade da ABNT, né? Então, na norma 90/50. Então, assim, eu acredito que a necessidade é muito grande a nível de acessibilidade, sabe? Que nem hoje, antigamente, nós não tínhamos a empresa de ônibus, né, que era uma só, há muitos anos atrás, não tinha o mínimo de acesso. Eu me recordo até de uma pessoa que ele ainda está vivo e ele era cadeirante, com uma sequela bem severa de poliomielite, ele subia se arrastando no ônibus, entendeu? Hoje, a frota dos ônibus aqui na minha cidade, ela é 100% adaptada. Então, a briga hoje, briga no bom sentido, evidente, é em relação à manutenção dos carros, a manter tudo de acordo, funcionando, porque isso é uma coisa que tem que ter mesmo, né? Então, eu vejo assim, que hoje na minha cidade, a acessibilidade física, ela tem melhorado, mas ela está muito longe ainda de ser o ideal, sabe? Muito longe mesmo. E em todos os aspectos, que nem na questão do deficiente visual, na questão do surdo, que nem uma coisa que eu acho que toda cidade deveria ter, é numa central de Libras para atender os serviços municipais, né? Eu fico pensando, há 15 dias atrás eu participei de uma live do Conselho da Mulher, onde eu pude falar sobre os problemas da mulher com deficiência, né? E aí, para participar dessa live, eu procurei me informar a respeito de quantas mulheres com deficiência passaram pelo atendimento do CREAS aqui em Bauru. E, para minha surpresa, as únicas 3 desse ano que tinham sido vítimas de violência eram surdas. E aí eu questionei como é feito essa comunicação com as surdas, né, mulheres surdas vítimas de violência. Poxa, por escrito, entendeu? Não tem um intérprete de Libras. Então, eu acho assim, tivesse uma central de Libras, seria a solução, não só para o CREAS, mas para as unidades básicas de saúde e todos os outros atendimentos públicos, né? Então, é imprescindível que o poder público, que os conselhos, apesar que os conselhos municipais, eles não têm tanto poder de decisão, mas a gente cobra bastante. Mas, assim, teria que ter uma sensibilização maior de quem realmente tem o poder da caneta, que no caso é o poder público, de estar, assim, pensando e olhando de uma maneira diferenciada para essas questões em relação às outras deficiências. Porque eu vejo, assim, que a deficiência física, muitas vezes, ela é contemplada, né, com a questão de rampas, no caso. Mas o problema não é só a acessibilidade física, né? Tem as outras deficiências que nós não podemos fechar os olhos para isso. Certo. Falei demais, né? Não, mas está tudo bem. Sobre falar muito ou pouco, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Mas a má notícia é compreensível, todo mundo já sabe qual é, mas daqui a pouco eu chego para ela, que envolve tempo em rádio e TV, passa muito rápido. Mas, gente, o Júnior está aqui lembrando, o Júnior Nascimento, do Memorial da Inclusão, que Conselho da Mulher, do Idoso, de políticas para LGBTQI+, para a igualdade racial, para a pessoa com deficiência, através da formação desses conselhos é que estamos expressando
toda a diversidade humana de forma representativa. Estamos representando a diversidade humana, o que é fundamental em um ambiente democrático, no Estado democrático de direito. Acho que é isso que ele quis dizer na mensagem rapidinha que me mandou aqui. A notícia ruim é que o tempo passa muito rápido. 17 horas e 54 minutos. 17... Ai, não acredito. As notícias boas são as seguintes. Primeira notícia boa. Só falta agora Lica falar sobre a pergunta 3. Vou passar a bola para você, Lica, de Presidente Prudente, Lica Chagas. E vocês, de certa forma, já responderam a pergunta 4, só falta 5. E a segunda notícia boa é que eu vou, sem autorização ainda para isso, não chegou nada aqui, mas eu vou cometer um ato de desobediência civil e vou pedir para, assim como aconteceu em uma das lives anteriores, a gente leve até as 6h10. Que tal, coordenação? O pessoal está gostando? Está gostando? Então vamos levar até 6h10, chacoalhando as cabecinhas dos conformados, injetando ânimo na cidadania de todo mundo. Lica Chagas, com você, Presidente Prudente. Tanto Maria Helena quanto a Ariane nos deram aqui uma aula do que era pauta antes, o que virou pauta depois. Né? Tanto Tupã quanto Bauru. E agora, Presidente Prudente, Lica? Então, eu também... Hoje eu também não estou, eu estou no conselho e eu sou coordenadora da pessoa com deficiência aqui no município, né? O que eu tenho uma ação assim transversal, né? O que é bastante agradável para a gente fazer um olhar assim nessa transversalidade, né? Que é o que eu acho que é Giovanni, eu não me lembro mais o nome da pergunta, mas assim, olhando então hoje o que a gente tinha, as reivindicações anteriores, nessa questão da acessibilidade um pouco mais, vamos dizer assim, fechada na estrutura física, e hoje o que se amplia, porque também se modificou, tanto com a LBI, mas também com o número maior de participação da pessoa com deficiência no meio, né? Então, aí, hoje, ela começou lá com acessibilidade, passou também numa época muito pela assistência a necessidades em saúde, né? Mas hoje, a gente tendo um olhar aqui para o nosso município, né, nós temos situações que já avançaram bastante. Então, você pega na inclusão educacional, se lá no começo, mais ou menos final dos anos 90, né, tínhamos assim 28 crianças na escola com uma sala de recurso, né? Hoje o Presidente Prudente tem 20 salas de recurso, uma para recurso de Libras, né? De recurso para a língua brasileira de sinais, né? Com as crianças surdas na escola, e a gente tem 370 crianças na rede municipal de ensino, né? Então, as reivindicações hoje são outras, são as questões do autismo, né? Que não tínhamos isso nos anos 90, né? Também hoje a gente percebe uma rede maior, né? De inclusão mesmo, porque você tem aí, a Ariane citou o CREAS, né? Nós temos aqui o CRAS, que tem uma assistência geral nas diversas áreas do município, né? No território do município, e que abarca aí, olha, eu não estou lembrando de cabeça aqui, até deve ter aqui nos meus papéis, mas cerca de 6.000 pessoas com deficiência, né, são atendidas pelos CRAS do município, né? Então, é uma outra estrutura que hoje a gente vê, que passou aí 20, 30 anos, nós estamos, né, muito mais organizadas, cerca de 3.000 pessoas com o BPC. Então, hoje a reivindicação já é muito maior do que aquela acessibilidade ligada à rampa ou uma calçada com guia, né? A gente tem isso também, né? Não toda a cidade, né? Mas a gente tem avanços aí. Agora, o Conselho Municipal também teve um papel muito importante nesse processo e continua tendo. Só que as questões hoje se ampliam. Então, é informação acessível, a Libras, é uma questão que já está perpassando por muitas questões. Aqui a nossa Secretaria de Cultura faz show com o intérprete de Libras, né? Os vídeos, os portais agora da Prefeitura com a Libras também incluída. Então, eu sou uma pessoa muito positiva, penso muito positivo,
acho interessante, nós vamos falar disso, questão da história, se der tempo, mas acho que a história mostra isso, o que tivemos, como nós estamos e o que nós podemos alcançar, né? Ela direciona esse tempo, e isso eu acho bastante importante. Então, acho que é um pouco tem outros desafios, mas essa é uma realidade de Prudente, ainda em desenvolvimento, mas bastante desenvolvida também, graças a Deus. A história direciona esse tempo, disse Lica, e eu agora vou ter que tomar uma decisão de direcionar o tempo, né, ou dirigir o tempo. Nós temos mais 9 minutos, foi aprovada a minha decisão, eu não vou tomar cartão amarelo do memorial. O Júnior já mandou aqui um recado para mim. O pessoal do TV trabalha com ponto eletrônico no ouvido, eu trabalho aqui no celular. Bom, vamos levar até mais 10 minutos. Então, a proposta é a seguinte, para que a gente não estoure demais o tempo da live. Primeiro dizer que está ótimo, né? A audiência só crescendo, realmente vocês, meninas, estão dando um show de conteúdo relevante, conteúdo importante para aprender sobre a história da região. Então, a proposta que a coordenação faz e eu faço também nessa rodada final, 6 horas, 1 minuto, dá tempo. 2 minutinhos e meio cada uma, nessa rodada final, falar sobre a região. O pessoal diz aqui, pede para elas falarem um pouco mais sobre a região no geral, já que a gente já abordou o município. Quer dizer, qual seria uma boa iniciativa para memória na região? E, se tiver alguma história, contar se já teve alguma iniciativa desse tipo, criação de um museu local em uma das cidades da região. Então, nessa rodada final, considerações finais, tema livre, mas acrescentem no tema livre de vocês mais esses 2 itens. Se existe algum projeto de criar uma espécie de museu local, né, e um pouco mais do qual seria o desafio regional, já que vocês já abordaram bastante a temática municipal. Começo por você, Maria Helena, Tupã ao vivo. Então, Marco, é o seguinte, a questão, assim, nossa regional, a gente vai precisar, inclusive, nós vamos também resgatar, né, vamos resgatar essa militância, eu, a Lica e a Ariane já conversamos, e esse tema que é abordado hoje, sem dúvida, vai fazer parte das nossas discussões. Por quê? Porque quando você fala do museu, nós aqui em Tupã, nós temos um museu em Javanoíri, sabe? Que é um museu referência do acervo indígena no estado de São Paulo, certo? Inclusive, ele fazia parte daquela relação de museus aí, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E eu pensei também já entrar em contato com a Tamimi, né, que é a coordenadora do museu, e ver o que a gente pode fazer em relação a resgatar essa história, mas no município. Porque eu vou ser sincera para você, se eu falar para você, hoje em termos de região, né, Ariane e Lica, nós precisamos sentar e discutir o que a gente vai fazer em relação a isso, né? E se você me permitir que eu mude só um pouquinho essa minha última fala, é que até eu acho que se eu não falar isso, o Júnior vai ficar até meio chateado. Porque eu e o Júnior discutimos muito isso, quando a gente participou da 12ª Conferência de Direitos Humanos, que tinham lá 4 conselhos debatendo, discutindo políticas públicas, discutindo formas de estar trabalhando juntos. E quando nós voltamos para São Paulo, na época eu estava ainda como presidente do conselho, a gente tentou mesmo, assim, elevar para os conselhos essa política da transversalidade, onde um conselho passa dentro do outro. Então, por exemplo, dentro do Conselho da Mulher, tem uma mulher que ela pode ser do segmento LGBT, ela pode ser deficiente, pessoa com deficiência, e ela também pode ser, por exemplo, da igualdade racial. Ela pode abranger todos os conselhos no seu aspecto, né? Então, a gente tentou, é uma construção. Aqui, a gente criou, como eu já disse no meu currículo, é a primeira e a segunda Marcha da Diversidade, onde nós conseguimos reunir todos os conselhos, algumas secretarias, sabe? E também todo mundo participou junto, sabe? E, inclusive, nós criamos o SCUT, que é a Sociedade Civil Unida por Tupã, né? E é onde a gente tenta discutir. Mas, como eu te falei, Marco, ainda é uma construção isso, né? Ainda os conselhos, cada um fica ali no seu mundinho, sabe? Mas eu acredito que
que em breve, assim, a gente vai trabalhar mais junto, porque é só assim que a gente constrói e que a gente fortalece o movimento social. Tá? Desculpa se eu fugi um pouquinho. Tá? Não, o tema livre está incluído também nesse conteúdo final. Então tá bom. Muito obrigado, continue com a gente. Agora, em Bauru, Ariane Queiroz, suas considerações finais, se possível, falando também sobre esse aspecto aí de se existe alguma experiência de museu ligado aos movimentos de pessoas com deficiência. Não, o museu ligado diretamente na questão da pessoa com deficiência, não, nós não temos. Nós temos, sim, o Museu Ferroviário, né, porque Bauru foi o maior centro, Bauru cresceu também em torno da criação da ferrovia, então nós temos aqui um museu forte, um museu ferroviário, mas em termos de pensar museu da pessoa com deficiência, não, nós não temos. E na região também, na minha região aqui, que abrange Bauru, nas cidades no entorno, também eu desconheço. Então, mas é uma coisa que nós podemos pensar com esse resgate aí das reuniões das nossas cidades, né, Marilena e Alica? Nós estamos pensando agora com a facilidade da internet, porque nós perdemos muito com a falta de apoio das prefeituras e tal. Então, a internet agora vai estar facilitando, e nós podemos, sim, pensar num projeto, assim, e montar, nem que for numa cidade só, um pouco da história de cada região aqui, das cidades próximas, né? Fazer isso nas 3 grandes regiões, eu acho que é uma coisa que dá para se pensar num projeto a médio prazo médio e longo prazo, né? Porque, assim, a princípio, nós temos que nos estruturar primeiro, resgatar a união que os municípios tinham, Bauru, Marília, Prudente, Cidade de Garça e outras cidades aqui do entorno. Uhum. E, Lica, aliás, aproveita até nas suas palavras finais, Lica, já que estamos falando de memória, a importância, né, desse trabalho, a importância da existência do Memorial da Inclusão, a importância desse resgate histórico que o Memorial faz, e, é claro, fale sobre essa questão da memória na sua região. Lica. Eu acho que história, né, Marcos? História é uma referência para cada um de nós. É a nossa história pessoal, é a história da nossa sociedade, é a história, né? Eu acho que ela mostra um pouco assim o processo, qual que foi o caminho trilhado, né? E o que para a gente chegar aqui, quem que trilhou esse caminho, né? Isso é uma honra e é importante que a gente entenda este processo e reconheça essas pessoas que fizeram essa caminhada, né? Então, eu acho que assim a referência histórica ela não pode ser perdida. Com esse convite seu aqui, eu falei para vocês que eu fui pesquisar, fui atrás de gente e tal, né? E é muito interessante você ver a luta de pessoas que tiveram portas fechadas, né? E continuaram, e vieram, implantaram entidades. Hoje, o Prudente, acho que tem 12 entidades que fazem atividades, atenção à pessoa com deficiência. E eu acho que, assim, a coisa empolga tanto, viu, Max, de fazer um convite desse, de pôr a gente junto, né? Que eu ontem liguei para o secretário de Cultura, aqui. Falei, olha, nós temos interesse no memorial aqui? Ele falou, pode pôr para andar ali. Então, assim, em fazer um projeto, talvez até mais interativo um pouco, né, de reconhecimento. Porque, assim, eu acredito muito, gente, na mudança, não é pontual, né? A gente tem que... o empresário tem que dar emprego para a pessoa com deficiência. Eu acredito que a consciência das pessoas precisam de ser um pouco mais maleável. Nos dias atuais, nós estamos com muita dureza nisso, né? Isso vai fechando mais, né, Ariane? Como você falou, se a gente está com uma situação delicada nesse momento, as pessoas estão se fechando novamente para essa dicotomia, o sim ou não, presta, não presta, é capaz, incapaz. Nós não podemos deixar isso, porque a pessoa com deficiência, nós que estamos nessa luta, né, a gente sabe da diversidade, das diferentes necessidades, e de quanto cada um de nós quer ser o que quiser ser,
né? Tem um desejo interno, uma meta, um objetivo cada um. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ajudar a sociedade a se libertar dos preconceitos, né? Não é só para a pessoa com deficiência, de todos esses que nós citamos aqui, né? Precisamos ter uma amplitude maior. A diversidade das coisas nesse mundo é muito grande. O ser humano sozinho já é todo diverso, imagine juntando todo mundo, né? Então, acho que a memória é uma questão muito importante, né? E ela, quando você tem uma trajetória, né, positiva nessas questões, né? Hoje eu fiquei sabendo que nós temos 5 pessoas com deficiência a candidatos a vereador, né? Quer dizer, não existia isso, né? Que bom que a gente está neste momento aí, tá? Mas eu acho que é um pouco isso, viu, gente? Eu agradeço aí já. Lica, muito obrigado. Quando você fala dessa coisa do tempo, né, que os tempos que estamos vivendo, a dificuldade das pessoas, muitas vezes, de lidar com as diferenças, esse retrocesso na coisa da diferença, eu lembro de algo que acontece na linha do tempo no Facebook. E quando eu vejo alguém dar uma opinião que eu considero absurda, que eu considero, nossa, que opinião doida, a pessoa pirou, não sei o quê, antes de eu responder, eu vou lá na linha do tempo. Por que eu vou na linha do tempo? Para entender o contexto em que aquela pessoa está. Entender a história, entender o momento, os momentos anteriores, o contexto em que a pessoa está e esteve, entender a linha do tempo é entender para respeitar a diversidade humana. Alô, secretário de Cultura, olha que dica! Museus memoriais, museus da inclusão também nas diferentes regiões de São Paulo são formas de entender as linhas do tempo para promover a convivência inclusiva. Quer dizer, entender as histórias que fazem você perder preconceitos. As histórias fazem a gente compreender os porquês de cada um. E justamente por acreditar que esses porquês de cada um, contados pela história, têm que estar aqui, em iniciativas do Memorial da Inclusão, é que estamos com essa série Marcos Históricos do Movimento Social das Pessoas com Deficiência. Hoje, no nosso 4º encontro, né, já tivemos os marcos do Brasil, daquela região que vai lá do sul do estado, pelo litoral até o Vale do Paraíba, já tivemos com a região de Campinas, e hoje Sorocaba, Itapeva, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Vocês ouviram e viram e continuam vendo, aí na telinha de vocês, Maria Helena Mosena, de Tupã, Ariane Queiroz, de Bauru, Lica Chagas, de Presidente Prudente. Essa live só foi possível, esse bate-papo, porque temos equipe. E que equipe, hein, gente? Que equipe é essa, gente? Na interpretação da língua brasileira de sinais, primeiramente tivemos Paloma Bueno, e depois, vocês acompanham aí na tela, na sequência, Nara Oliveira. A coordenação de todo esse trabalho é de Júnior Nascimento, Renata Citadim e Carlos Prado. A produção de Priscila Andrade e a equipe de apoio com Rodolfo Melo e Raíssa Reis. Nós temos equipe e o pessoal trabalha com muito capricho, com muito amor para que tudo isso aconteça. Realização: Abaçaí Cultura e Arte e Memorial da Inclusão. Para vocês, queridas convidadas, muito obrigado. Para quem é vidente, para quem enxerga, vamos fazer uma ceninha assim com a mão de tchau, pessoal, isso aí, isso. E agora, audiodescrevendo, né, enquanto Nara mostra na língua brasileira de sinais por que a gente fez isso, eu audiodescrevo, alô, pessoas cegas e com baixa visão, nós estamos fazendo aceninhos para a tela para dizer, nós gostamos muito de estar com vocês nesse final de tarde e início de noite. Temos um encontro marcado, hein, gente? Próxima quarta-feira, outra regional de São Paulo, 5 da tarde, horário de Brasília. Eu, se fosse você, minha amiga, se fosse você, meu amigo, eu não perderia, porque a história nos ensina muita coisa, e principalmente, a história nos ensina a respeitar as pessoas e a própria história. Boa noite.